Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. E boa tarde também quem nos acompanha em casa. Nós celebramos e no final celebramos a Eucaristia da Igreja Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, no Ontário. Hoje celebramos um santo chamado Gaulo, mas como era francês, Gaulo não significa o mesmo que em português, porque em francês Gaulo é coque. Portanto, eu não sei bem o significado desta palavra, mas é um nome, até porque os franceses são conhecidos como o povo gauleses. Portanto, eu não tenho dados para saber o que é que significa este nome, de onde é que vem. E vamos rezar por Paulo Valente, Carlos Valente, Paulo e Rosa Maria. E vamos tomar consciência que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes, por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Senhor, que pela vossa graça nos tornaste filhos da luz, não permitais que sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas permanente esplendor da verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Gênesis. Naqueles dias, Deus quis pôr à prova Abraão e chamou. Abraão, ele respondeu, aqui estou. Deus disse, toma o teu filho, o teu único filho, a quem tanto amas, Isaque, e vai à terra de Moriá, onde oferecerás um holocausto num dos montes que eu te indicar. Abraão levantou-se de manhã cedo, aparelhou o jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e o seu filho Isaque, cortou a lenha para o holocausto e pôs-se a caminho do local que Deus lhe indicarava. Ao terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e vi de longe o local. Disse então aos servos, ficai aqui com o jumento. Eu e o menino iremos além fazer adoração e voltaremos para junto de vós. Abraão apanhou a lenha do holocausto e pô-la aos ombros do seu filho Isaque. Depois, tomou as mãos, o fogo e o cutelo, e seguiram juntos a caminho. Isaque disse a Abraão, meu pai. Ele respondeu, que queres, meu filho? Isaque prosseguiu, temos aqui fogo e lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu, Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho, e continuaremos juntos a caminho.
Quando chegaram ao local designado por Deus, Abraão levantou um altar e colocou a lenha sobre ele. Atou seu filho Isaque e pôs sobre o altar, em cima da lenha. Depois, estendendo a mão, puxou do cutelo para degolar o filho. Mas o anjo do Senhor gritou-lhe do alto do céu: Abraão, Abraão. Aqui estou, Senhor, respondeu ele. O anjo prosseguiu: Não levantes a mão contra o menino, não lhe faças mal algum. Agora sei que na verdade temes a Deus, uma vez que não me recusaste o teu filho único. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, no silvado. Foi buscá-lo e ofereceu em holocausto, em vez do filho. Abraão deu ao local este nome: O Senhor providenciará, e ainda hoje se diz: sobre a colina o Senhor providenciará. E o anjo do Senhor chamou Abraão do céu pela segunda vez e disse-lhe: Por mim próprio te juro, oráculo do Senhor, já que assim procedestes, e não me recusaste o teu filho único, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia que está nas praias do mar. E a tua descendência conquistará as portas das cidades inimigas, porque obedeceste à minha voz. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Abraão foi ter de novo com os seus servos, e juntos puseram-se a caminho de Bersabé, onde Abraão ficou a morar. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus subiu para um barco, atravessou o mar
e foi para a cidade de Cafarnaum. Apresentaram-lhe então um paralítico que jazia numa enxerga. Ao ver a fé daquela gente, Jesus disse ao paralítico: Filho, tem confiança, os teus pecados estão perdoados. Alguns escribas disseram para consigo: Este homem está a blasfemar. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais algo em vossos corações? Na verdade, que é mais fácil dizer: Os teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda. Pois bem, para saberdes que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, levanta-te, disse ele ao paralítico, toma a tua enxerga e vai para casa. O homem levantou-se e foi para casa. Ao ver isto, a multidão ficou cheia de temor e glorificava a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Nós, como disse, celebramos hoje na igreja a festa de Santo Galo. Santo Galo deu origem, fundou uma abadia beneditina, como eu disse hoje na oração da manhã, e que pode ser consultada, uma abadia na Suíça, muito perto do lago de Constança. Penso que é no cantão, não sei bem qual é o cantão, mas é diferente dos outros países, mas é na zona alemã. E porque a Suíça tem várias zonas, tem a zona francesa, tem a zona italiana, tem a zona alemã e também tem a língua antiga da Suíça, mais nos Alpes. E Santo Galo deu origem a uma abadia e à volta dela surgiu uma cidade que chama-se Galo hoje. Portanto, esta abadia tem uma das melhores bibliotecas do mundo, porque os monges beneditinos, portanto, esta abadia foi fundada no século VII e a imprensa só foi inventada no século XVI. Portanto, e nós devemos muito aos monges beneditinos na cultura, na transmissão, porque passaram, alguns deles, a organização da abadia, alguns deles passavam o tempo a escrever. Há livros lindos, com pinturas, que eram todos feitos à mão. Aquele ataque que os evangélicos às vezes fazem à Igreja Católica, que não deu a conhecer, portanto, quando chegaram os evangélicos surgiram no tempo que já havia imprensa. E era mais fácil multiplicar uma Bíblia, faz um modelo e saíam 1000 ou 2000 ou 3000 ou 100.000 ou 1 milhão. Mas séculos e séculos na igreja, o trabalho minucioso de amor dos irmãos, e esta abadia tão importante, porque é ali na fronteira da Áustria, da Alemanha, aquilo é um centro muito grande de cultura, e o que a Europa deve a estes irmãos, e esta abadia fundada por Santo Galo foi tremendamente importante para a Europa. Nós hoje no Evangelho, a cura do paralítico, e este Evangelho é uma aula de catequese, como tudo, é uma aula de catequese, e esta cura de paralítico é narrada por os 3 Evangelhos sinóticos. Como sabemos, os Evangelhos sinóticos são São Marcos, São Mateus e São Lucas, e depois tem o Evangelho de São João, que é um Evangelho especial, à parte, portanto, muito de outro estilo. Mas os evangelistas, São Marcos, São Lucas e São Mateus, narram este acontecimento da cura do paralítico. E São Marcos apresenta a história do paralítico com mais particularidades.
Mas nós hoje lemos o Evangelho de São Mateus. Diz-nos que os portadores do leito sobre o qual jazia o paralítico, não podendo apresentar doente Jesus por causa da multidão. Portanto, esse pormenor é só São Marcos é que o narra. Portanto, o paralítico não podia chegar junto de Jesus porque a multidão não deixava. São todos particulares que não pertencem à história em si, mas querem dizer alguma coisa. Para São Mateus, São Mateus narra-nos este episódio que os apóstolos viram e fala-nos de alguns aspectos muito importantes para São Mateus. E para São Mateus, o mais importante está nas palavras de Jesus. Vendo a fé daquela gente, Jesus disse ao paralítico: meu filho, coragem, teus pecados estão perdoados. Aqui é o centro para São Mateus. São Mateus quer nos dizer alguma coisa. E as palavras de Jesus são as mais importantes. Meu filho, coragem, não desanimes, teus pecados estão perdoados. E para Mateus, quer afirmar que Jesus tem o poder de perdoar os pecados. É toda a mensagem do Evangelho de São Mateus, é que Jesus tem poder para perdoar os pecados. A cura do paralítico comporta esse poder de perdoar os pecados. Além de ter o poder de perdoar os pecados, Jesus demonstra que tem um poder mais forte, que é aquele de penetrar os pensamentos dos escribas, sem que alguém lhe contasse, e disse-lhes. Jesus, além de dizer ao paralítico: os teus pecados são perdoados, Jesus volta-se para os escribas e diz-lhes, sem eles dizerem nada: que pensais mal em vossos corações? O que é que vós estáis a julgar? Jesus possui um conhecimento sobre-humano, sobrenatural, dado-lhe pelo Espírito Santo. Portanto, Jesus tem o poder de perdoar os pecados e tem o poder de conhecer o que é que os escribas estavam a pensar no seu coração. Jesus acrescenta: vocês veem as aparências, eu vejo o coração. Este conhecimento sobrenatural de Jesus demonstra que ele tem também uma dignidade única e que justifica o seu poder também único, aquele de perdoar os pecados. Portanto, São Mateus quer nos dizer catequeticamente que Jesus tem o poder de perdoar os pecados e demonstra esse poder porque soube ler no coração dos escribas. Quando Jesus quer demonstrar que tem poder sobre o pecado, o paralítico passa em segundo plano, como se não interessasse mais o paralítico curado, e sim para que saibais que o Filho do Homem tem o poder de perdoar os pecados. Pronto, o paralítico ficou curado e seguiu a sua vida. Mas Jesus continua a catequese: para que vós saibais que o Filho do Homem tem poder de perdoar os pecados. A razão da cura do paralítico, que ouviu as palavras de Jesus: levanta-te, toma a maca e volta para a tua casa, é demonstrar a saúde eterna. O perdão dos pecados é mais importante do que a saúde do corpo. Isto é a mensagem que São Mateus quer transmitir e que Jesus nos quer transmitir. No caminho para a vida eterna, a saúde da alma tem mais importância que a saúde do corpo. E por isso, Jesus, para provar que tinha o poder de perdoar os pecados, curou o paralítico, para exemplo daquela multidão que estava ali, e ele seguiu o seu caminho e Jesus continuou a mostrar que o seu poder é de perdoar os pecados. Para nos dizer que no caminho para a eternidade, a cura da alma, os males interiores, têm mais importância que o poder físico. Jesus não deu muita importância. Curou e pronto. Mas voltou-se para o íntimo das pessoas. Mateus, além de demonstrar o poder de Jesus, quer realçar a fé daquela multidão, que se aproximou de Jesus, atraída a ele justamente por causa do seu poder.
Fé tão grande que venceu todas as dificuldades. Fé que é confiança ilimitada no poder de Jesus, posto ao serviço do ser humano. Por fim, Mateus, depois de nos contar a cura e o perdão dos pecados do paralítico, fala daquela multidão. E diante deste milagre de Jesus, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Portanto, Jesus curou o paralítico, ele seguiu a sua vida e Jesus voltou-se para a multidão, porque ficou com medo. Ficou sem perceber. Estavam a criticar Jesus, estavam a criticá-lo, mas que é este que perdoa os pecados? E ele vira-se, anda, levanta-te e anda. E eles ficaram com medo. A multidão ficou com medo. O poder de Jesus de perdoar os pecados foi passado aos seus discípulos apóstolos, quando, ao ressuscitar dos mortos e aparecendo-lhes, lhes disse: a paz esteja convosco, como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. O mandato de que Jesus Cristo incutiu à sua Igreja, que hoje está então em causa. Por todo lado, estes ataques, eu ouço muitos católicos muito perturbados com o que se diz da Igreja. Nós temos que distinguir o particular do todo. Na Igreja Católica há pecado. Em todos os tempos houve gente pecadora. Mas será essa a essência da Igreja? Será isso o fundamental da Igreja? É que nós recebemos um mandato de Jesus Cristo. Como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E é este choque com o mundo. Esta questão aqui do Canadá, agora com os índios, que eu não digo, não nego que eles não tenham razão. Não nego. Pode ter havido alguma coisa. Agora, aquilo que me faz muita confusão é acusar a Igreja Católica quando quem teve sempre o poder não foi a Igreja Católica. Isso é que me faz confusão. Eu sou latino. Para estes ataques de vez em quando à Igreja que é ir buscar uma coisa particular e atacar toda a Igreja, é assim, e ponto final. Mas como é que é? Nós somos latinos. Nós sabemos pela história porque é que o Santo Cristo mudou daquela hora para São Miguel. Nós sabemos que a Ilha da Madeira tem uma terra chamada Corral das Freiras. E era porquê? Não eram ataques de árabes nem ataques de africanos. Eram ataques, sobretudo evangélicos, que não concordavam com a vida religiosa, com os padres e com as freiras, e portanto eram violações, eram mortes, isto é histórico. Então, se eles eram lá assim, e nós temos que saber isto da história, porque não, o grande problema era reformar a Igreja, pelo bem ou pelo mal, que hoje é muito mal que se diz da Igreja Católica, é isto. Reformar a Igreja tem que mudar, tem que se adaptar ao mundo. E é a única questão. Então, se além de onde eu venho, eu sei pela história certas coisas, como é que seria aqui? A Igreja Católica da Inglesa foi uma igreja fantástica, de luta, de sofrimento. Eu não imagino como é que eram estas religiosas aí neste território tão grande, no meio de homens, sobretudo de homens, que não acreditavam na consagração religiosa. Qual foi a luta? E Jesus Cristo deu um mandato aos seus discípulos de todos os tempos: ide pelo mundo, e ele vai a graça, ele vai o perdão, ele vai. Ontem celebramos os primeiros mártires em Roma, e diz São Clemente, que era jovem quando os primeiros, porque o martírio, os primeiros foram
do ano 64 a 67, e o Papa Clemente I foi Papa em 88 e 97. E ele seria um jovem. Diz que mesmo no Coliseu, em Roma, as feras a devorarem os cristãos, homens e mulheres e crianças, velhos e novos, que não se sabe o número, que Nero matou, de todos sobressaía o perdão nos olhos. Todo sobressaía. E eu penso que aqui no Canadá, estes religiosos, num meio que era sobretudo evangélico e que queria reformar a Igreja Católica. Porque nós, as invasões na Caloura e as invasões na Madeira, era por causa disso. Eles não concordavam com as freiras. As freiras tinham que casar. Os padres tinham que casar. E ainda hoje é assim. Eu não estou a condenar, isto está esquecido na história. O problema é que o que não é correto. E nós, se quisermos ser corretos intelectualmente, justos intelectualmente, nós que somos latinos, temos que nos lembrar disto. Nós em Portugal nunca tivemos falta de apoio do povo. O povo português foi extraordinário para os padres e para as freiras ao longo da história. Agora, desde alguns anos a esta parte, que nós sabemos desde quando, as coisas não são bem assim. Mas no passado, o povo apoiava, protegia, amava. Mas como seria aqui? É que eu acho muito estranho. Eu repito, eu sou latino, eu sou lá do sul da Europa, mas sei a história. Jesus Cristo confiou à Igreja este mandato de perdoar os pecados, perdoarmos uns aos outros, de nos abraçarmos, de nos mantermos firmes naquilo que é fundamental. Os nossos irmãos evangélicos não concordam com a vida religiosa, com a consagração. Não é para eles, ponto final. Mas agora também não podem atacarem, e mesmo o mundo de hoje não concordam. Deixe os outros. São Galo, que nós celebramos hoje, desde jovem, era de uma família que era dada em casamento, desde jovem foi para o convento para se dedicar a Deus. Quem é que tem alguma coisa a ver com isso? Sou eu. E foi correto. Portanto, nós na Igreja Católica, sobretudo nós, os descendentes dos portugueses, esta história aqui não é assim tão clara, por causa daquilo que nós sabemos de lá. E os espanhóis é a mesma coisa. Os espanhóis é a mesma coisa. Nós chegamos a uma cidade espanhola, aqueles conventos dos carmelitas até metem meio das grades nas janelas. Foi porquê? Estão aquelas grades. Foi para as freiras não fugirem? Era porquê? Nós não queremos saber nada. A Igreja Católica fez isto, fez aquilo. Fez ou mandaram-lhe fazer? Nós sabemos pela história que faziam experiências com medicamentos, e esperemos que nós estejamos a viver o mesmo hoje. Esperemos que nós estejamos. Faziam experiências com medicamentos e era sobretudo lá longe. E as freiras e os frades sofreram naquela altura. E se calhar estamos nós agora a sofrer também outra vez. Eu não sei, mas devia-se investigar, e nós, os igrejas de Jesus Cristo, devíamos saber a verdade. Não é a verdade pintada, é a verdade. E não ter medo da verdade. Fizemos mal, pedimos perdão. Agora, dizer-se, e alguns aí, senhores importantes, a dizer que o Papa tem que pedir desculpa. Se o Papa pedir desculpa disto que aconteceu aquilo, fique aborrecido se não pedir a desculpa aos Açores e à Madeira. Eu fico ofendido. E o Papa não tem nada a ver com isso. Como é que vai pedir desculpa aqui se
nós sabemos o que se passou lá. Eu vou falando nisto, e eu peço desculpas de falar nisto, porque eu penso que não ofende. Agora, se o Papa tiver que pedir perdão em nome de todos os católicos, até os habitantes, a memória dos nossos queridos antepassados dos Açores e da Madeira, como é que foi? Porque no continente não, porque nós tínhamos o exército, e no continente nós nunca sentimos muito. Mas Espanha, sobretudo do lado de Barcelona, do lado do mar, sentiram. Mas nós não, no continente nunca sentimos muito este problema. Mas os Açores e Madeira sentiram. E não é pelo facto de esquecermos que a verdade se resolve. Não é pelo facto de... Mas o que importa é que o Senhor deu-nos um mandato, e quem não quiser ser fiel a Jesus Cristo, ao Papa, não? Siga o seu caminho. Siga. É assim. Mas nós temos modelos de grandes homens, grandes mulheres. Houve alguns que erraram, que pecaram, e nós repecamos e nós erramos. Agora, receber lições onde elas não estão, é muito difícil. Sobretudo, lições que mexem com a história. Nós queremos ler e queremos dar lições, não sabemos como é que foi. Isso é mais complicado. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Irmãs e irmãos, Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. Animados por esta certeza que nos vem da fé e da palavra do Evangelho que escutamos, peçamos ao Pai do céu e digamos: ouvi-nos, Senhor. Pela Igreja que aprendeu de Jesus Cristo que a misericórdia do Pai não tem limites, para que o Mestre, em suas obras e palavras, oremos. Por aqueles que Deus chamou à santidade, para que se revistam de sentimentos de paciência e de bondade, de humildade e mansidão, oremos. Pelos que têm razões de queixa contra outros, para que aprendam a perdoarem-se mutuamente, tal como o Senhor nos perdoou a todos, oremos. Por aqueles que, em vez de amor, sentem o desprezo da parte de quem nunca pensaram vir a recebê-lo, para que amem sempre, sem nada esperar, oremos. Pelos que frequentam esta Assembleia Paroquial, para que a palavra que escutaram no Evangelho os leve a rezar por aqueles que os ofendem, oremos. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Senhor nosso Deus, que assegurais a eficácia dos vossos sacramentos, fazei que este serviço divino seja digno dos mistérios que celebramos.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. Vós não precisais dos nossos louvores, e poder glorificar-vos é dom da vossa bondade, porque os nossos hinos de bênção, nada aumentando a vossa infinita grandeza, a graça da salvação por Cristo nosso Senhor. Por Ele, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos, e dando graças, partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas santas e adoráveis mãos, e dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Maico Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos cujos nomes pronunciamos no início desta Eucaristia, que adormeceram na esperança da ressurreição. Todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador.
Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Concedei-nos, Senhor, que o corpo e o sangue do vosso Filho, oferecidos em sacrifício e recebidos em comunhão, nos deem a verdadeira vida, para que, unidos convosco em amor eterno, demos frutos que permaneçam para sempre. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos continuar com a adoração do Santíssimo Sacramento até às 8h30 e depois terminamos com a oração do nosso terço e com a bênção do Santíssimo. Sobretudo os doentes que estão em casa, convidamos para, se puderem, fazer algum tempo de adoração ao Santíssimo Sacramento. O Senhor deu-nos um mandato, anunciar as suas verdades e transmitir o perdão e o amor, porque o Senhor está presente no corpo, no pão e no vinho e, sobretudo, na Eucaristia que nós veneramos agora durante algum tempo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo e sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Oração de São Tomás de Aquino. Diante do Santíssimo Sacramento, adoro-te com amor, Deus escondido, que sob estas espécies és presente. Dou-te o meu coração inteiramente em tua contemplação desfalecido. À vista, o tato, o gosto nada sabem, só que no que o ouvido sabe se há de crer. Creio em tudo o que o Filho de Deus veio dizer. Nada mais verdadeiro pode ser do que a própria palavra da verdade. Na cruz estava oculta a divindade. Aqui também o está a humanidade. E contudo, eu creio e o confesso, que ambas aqui estão na realidade, e o que pedia o bom ladrão eu peço. Não vejo as chagas como Tomé, mas confesso-te, meu Deus e meu Senhor, faz-me ter cada vez em ti mais fé,
uma esperança maior e mais amor. Ó memorial da morte do Senhor, ó vivo pão que ao homem dás a vida, que a minha alma sempre de ti viva, que sempre lhe seja doce o teu sabor. Ó doce pelicano, ó bom Jesus, lava-me com o teu sangue a mim imundo, com esse sangue do qual uma só gota pode salvar do pecado todo o mundo. Jesus, a quem contemplo oculto agora, dá-me o que eu desejo ansiosamente, ver-te face a face na tua glória e na glória contemplar-te eternamente. Amém.